Bom, olá, professores. Nós vamos passar algumas orientações sobre os diários online, tá? E dessa vez a gente vai tentar um recurso diferente, que é então um vídeo onde eu vou tentar mostrar algumas coisas que eu acredito que didaticamente talvez seja uma forma interessante, tá? Então, eu peguei aqui um diário que é do primeiro trimestre ainda, é do professor Carlos Alexandre, tá? Da 206, tá? E literatura. Poderia ser qualquer outro, mas aqui eu acredito que eu vou encontrar tudo que eu preciso para mostrar para vocês, tá? Então, aqui começa, né? Vamos retomando que o diário, ele é organizado em abas, tá? Claro que aqui eu tô no computador, no celular, vocês encontram essa configuração um pouco diferente, mas tem tudo também o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, tem essa primeira parte aqui, que é o diário, a parte do diário onde se registram as presenças, as faltas, no caso, e as avaliações. Depois tem essa outra aba aqui, que é para o registro dos conteúdos, tá? Esta aqui, que é as atualizações, que na verdade nesta aba vocês não preenchem nada. Quem preenche somos nós aqui da supervisão e nós colocamos maiores informações sobre transferências, sobre amparos, sobre cancelamentos. Então, se vocês precisam consultar alguma data, tudo isso vai ficar registrado aqui. E por último, uma outra aba, então, que é destinada para as atas, tá? Então, eu vou começar aqui pela primeira parte, né? Pela primeira parte aqui, que é a parte dos registros, tá? Então, aqui, o nome dos alunos, certo? Essa primeira parte aqui em cima é onde vocês colocam o número de aulas que vocês têm, os períodos, no caso. Então, se é um período, se são dois períodos, se são três, né? Então, é aqui que vocês colocam a quantidade de períodos que vocês ficam com a turma em determinado dia, tá? Aqui, vocês completam com o mês, tá? Então, aqui a aba, tá escrito aqui, então, mês. E aqui, então, os dias, tá? Estes números aqui, tá? É a soma deles que o sistema vai usar para preencher aqui a quantidade de aulas, tá? Então, é bem importante que vocês tenham cuidado nesse preenchimento, porque automaticamente esse número aqui vai ser formado, né? E aqui o total, então, de aulas que vocês deram naquele trimestre ou semestre, né? No caso da EJA e do técnico, tá? Aqui, então, ficam os registros das faltas, que são feitas com números, né? Então, se caso vocês tivessem duas aulas e o aluno faltou uma aula só, vocês colocariam aqui o número 1. Se ele não veio, vocês vão colocar o número 2. Aqui no caso, o professor sempre tem um período, então quando o aluno falta, coloca então aqui o número 1. Não há necessidade de colocar o 0 nos outros espaços, tá? Se alguém achar melhor, porque consegue se organizar, tudo bem, mas a princípio não tem necessidade. Só coloca para aqueles que faltaram, então, o número de faltas, onde a soma dessas faltas, ó, vocês podem observar, vai aparecer, tá? Aqui, tá? Onde vai, na verdade, o total de faltas que aparece aqui. Então, vocês vão colocando as faltas lá e esse número aqui, ó, vai sendo modificado pelo sistema, tá? Então, a respeito de faltas aqui, eu acho que não tem maiores problemas. Acho que todo mundo conseguiu compreender direitinho, tá? Agora, a respeito aqui do espaço para as avaliações, tá? Vocês viram que os espaços aqui estão numerados em A1, A2, A3, A4, A5 e A6, tá? O que é importante dizer? Que no mínimo, tá? No mínimo,
o aluno tem que ter o registro de 3 avaliações, tá? Então, no mínimo. Se vocês quiserem fazer mais, ter um controle numa outra planilha e depois juntar elas aqui para fazer só 2 registros, ou aliás, para fazer só 3 registros, não tem problema. Mas só 2 registros aqui é muito pouco. Então, no mínimo, 3 registros de avaliação, tá? E também não é necessário completar os 6 espaços, tá? Então, eu fiz, sei lá, 4 avaliações, fiz 5 avaliações, tá? E aí vocês já perceberam aqui que quando vocês puserem o CRA, né, ele já vai, na verdade, ficar de outra cor, porque é uma nota, um conceito que tá abaixo do que a gente espera para o aluno, tá? Então, esse registro aqui fica só no diário de vocês, tá? Então, é para que vocês, na verdade, possam ter um olhar e conseguir definir que esta sim é a que vai ser compartilhada lá no quadro de resultados, que é o que a gente apresenta para vocês no dia do conselho de classe, tá? Alunos que não entregam o trabalho, tá? Vocês podem usar o NE. Nós conversamos aqui na supervisão e achamos que fica melhor de conseguir entender um CRA é quando ele não conseguiu atingir o objetivo, mas aqui ele nem fez a avaliação, ele nem entregou a avaliação. Então dá para usar esse NE, assim como pode ser usado também, aqui tem um exemplo, né, do NC, quando o aluno não compareceu, não justificou e não refez, tá? E aí, o resultado disso aqui vai dar, então, esse parecer aqui, que é o parecer final na disciplina ou na área de conhecimento de vocês, tá? Outra coisa que é importante dizer, vocês veem que aqui no final do diário aparece de novo o A1, o A2, o A3. Esse espaço aqui é destinado para que vocês descrevam que tipo de avaliação que vocês fizeram, por exemplo, aqui no A1. Então, quem pegar o diário de vocês, tá? Daqui a algum tempo vai saber que as avaliações registradas, os conceitos avaliados aqui em A1 são referentes, por exemplo, aqui no caso do Carlos, a um trabalho que foi uma revista romântica, tá? Quanto mais vocês conseguirem esmiuçar isso, é mais fácil para que alguém que não seja vocês consiga entender o diário de vocês. Então, se colocou uma prova, se colocou um teste, conseguir definir que tipo de prova, que tipo de teste que foi feito, importante, porque aí qualquer pessoa, tá, consegue pegar o diário de vocês e compreender o trabalho que vocês fizeram. Então, isso aqui, ó, é importante e tem que constar, tá? Tem que constar isso. Aqui, vocês viram que tem uma aba que a gente não usa, tá? E esta aba aqui, tu viu, tem o OBS-SSE, que aparece, na verdade, aquilo que a supervisão coloca lá nas atualizações. Então, o T, quando o aluno foi transferido, e o M, quando o aluno foi matriculado. Também pode aparecer o A, quando ele está amparado, tá? E pode aparecer o C, caso esse aluno cancelou, tá, a matrícula dele. Mas isso aqui, na verdade, somos nós que colocamos aqui na supervisão. E aí nós procuramos sempre pintar, né? Quando é transferido e quando é cancelado, a gente tenta deixar a linha numa outra cor para que vocês consigam entender e definir e separar e não se confundir, na verdade, na hora do registro, tá? Outra coisa que é importante, os alunos que vão chegando depois, tá? Eles são colocados aqui no final do diário, tá? E o aluno, ele só vai ter o M
se for uma matrícula nova, tá? Agora, matrículas entre as turmas não aparece, tá? Então, por exemplo, essa Ellen aqui, ela veio de uma outra turma, então só vai aparecer o nome dela aqui. Porém, se vocês abrirem, ó, lá a aba das atualizações, vocês vão ver que tem escrito, né? Então, aqui, por exemplo, a Joana, transferência da turma 204 e a data em que foi transferida. Então, não aparece lá transferida para ela, tá? Aparece só o nome dela, mas aqui, então, vocês têm as datas e tudo mais, tá? Eu acredito que dessa primeira folha que seja mais essas questões aqui. Depois, à medida em que vocês forem assistindo os vídeos e quiserem mandando algumas perguntas, né, fiquem bem à vontade. E aí a gente vai trabalhando em cima desse conceito aqui, certo? Ok, então?